Está de volta ao Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente continua agora falando sobre os Jogos Olímpicos. No último domingo foi inaugurada a Vila Olímpica. No entanto, algumas delegações, entre elas da Austrália e Suécia, se recusaram a ficar no local devido irregularidades nas instalações, como problemas elétricos, falta e vazamento de água e também vazamento de gás. Após críticas de delegações de diversos países, o Comitê Olímpico admitiu que metade dos prédios da vila ainda está inacabada. Metade das obras ainda estão inacabadas. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, convocou um mutirão de mais de 600 pessoas para finalizar as obras e concluir a Vila Olímpica a tempo dos Jogos. A tempo assim, né? Porque é quase amanhã. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Eduardo Paes e a Austrália. Vocês viram o que aconteceu? Esse cara é muito enérgico, né? Ele disse que ele tinha que trazer alguns cangurus e que ficassem pulando Gente, foi ali muito deselegante perto isso. da delegação, Para eles se sentirem do em prédio casa. onde ficaria a delegação australiana. E aí eles iam se sentir em casa porque eles não estavam muito confortáveis ali com a situação. E por outro lado, o pessoal da delegação australiana disse o seguinte: não, a gente não precisa de cangurus não, a gente queria encanadores. Para você ver como isso pode ser ofensivo, é que a gente está falando aqui de outras pessoas, de uma outra nacionalidade, de um outro contexto. Mas é só fazer a inversão. Imagina que os jogos fossem, sei lá, na Austrália, e aí, de repente, os atletas brasileiros chegam lá e está tudo bagunçado. E aí o prefeito da cidade onde está acontecendo os jogos falasse assim: para deixar o pessoal brasileiro aí feliz, eu vou comprar uns macacos para deixar aqui na frente do negócio deles, uma mulher sambando aqui na frente para fazer um churrasco, um churrasco e tal. Então, para você ver como pode soar ofensivo quando você vira a questão para o outro lado, né? Porque é o mínimo que você espera de alguém que está recepcionando a delegações do mundo inteiro, o mínimo de estrutura. Só que isso chama atenção, essa falta de estrutura da Vila Olímpica, para uma realidade. A gente até conversou numa reunião de pauta do Jornal da Novo Tempo sobre isso, que o brasileiro como um todo já enfrenta. A gente como brasileiro, em muitos casos, principalmente esses apartamentos que você compra na planta, já está acostumado a receber um material meio podre quando chega na mão. Tá faltando um negócio, tá com um vazamento aqui e tal, e você vai levando. Não, beleza, então, bom, pelo menos tá aqui, sabe? Esse tipo de coisa. Tanto é... Você é vencido pelo cansaço, né? Exatamente. Tá bom, já que eu não vou ter o ótimo, vou ficar aqui com o razoável. Tanto é que as delegações dos Estados Unidos, da Itália e da Holanda pagaram para terceirizados terminar as obras em alguns apartamentos que eles estavam. Que situação, hein? Só um detalhezinho sobre pagar. Nessa semana eu fiz uma entrevista com o Claudinei Quirino, que é medalhista olímpico e tal, né? Ele comentou o seguinte: todas as delegações, elas pagam para ficarem hospedadas na Vila Olímpica, qualquer que seja. Não é de graça. Não né? é de graça, não é assim, o país vai oferecer a estrutura para as Olimpíadas. Então, o país tem que colocar toda a estrutura à disposição. Não, a Vila Olímpica não é assim, então em vez de ficar no hotel, porque eu tenho que pagar, vou ficar na Vila Olímpica. É mais em conta do que ficar num hotel, mas Tem dinheiro deles investido Tem dinheiro deles para poder ficarem ali, Então o mínimo que eles hospedados tinham e que ter é o treinando. serviço de volta, já que eles Exatamente. pagaram. Eles estão Nem pagando. que não tivesse pagando, era o mínimo. Com certeza, mas quando você ainda fica, mais quando você fica sabendo, pagando. poxa, eles estão pagando ainda, não é só a decisão do país em sediar os jogos e tem que dar uma estrutura, mas tem que se pagar por eles estarem aqui, eu acho que isso fica mais ampliado ainda, né? É um problema maior. É uma situação vexatória, né? Dá vergonha de ver esse tipo de coisa. E o pior é que não são catástrofes surpreendentes. São coisas que a gente, infelizmente, já esperava Já previa. que ocorresse. Era tudo previsível. E, por mais previsível que tudo isso fosse, nada foi feito para evitar o cumprimento da profecia. Você entende? Agora, olha só, outros lugares, acho que até mesmo em Londres, que foi a Olimpíada mais bem sucedida da história, aconteceu de ter um problema ou outro ali. Acho Na que teve Rússia também. Qual foi o problema lá? Mas acho que foi de água, que faltou alguma coisa assim. Foram jogos de inverno na Rússia, no caso. Só que a diferença que não é o problema acontecer, porque eu acho que isso todo mundo compreende quando alguma coisa saiu fora do prumo ali. Mas no tempo que aquele país vai resolver aquela situação. E nisso a gente peca. Mas será que Eu não acho tem que um não pouco teve- de preconceito nisso também?
No Como assim? sentido de que, em Londres teve um problema. Nossa, estamos em Londres, uma cidade que tem uma infraestrutura, né, tem aquela pompa e circunstância. Então, realmente é um problema que, né, não tinha outra forma de acontecer. Estamos em Londres. Agora, a gente, pela primeira vez, está sediando os Jogos Olímpicos num país sul-americano. E a gente está no Brasil, um país subdesenvolvido. Então, olha só, tá vendo? Foram amarrar o nosso jegue aqui, olha só o que está acontecendo. Será que não tem um pouco disso também? Eu acho que tem, sim. Todo mundo quer tudo muito bem feito. Eu acho que principalmente para quem vem de fora. Aqui é igual vocês comentaram, a gente já está acostumado. Se a gente chega para receber um apartamento que a gente comprou e não está tudo pronto, a gente é tolerante, porque a gente é assim, enrolado, né? Brasileiro, querendo ou não, tem essa questão da enrola. Só que foge, eu acho que além dessa enrola tradicional, vai além, você chega a pensar que pode ser até um desleixo, porque as pessoas já chegaram e os problemas são muitos e a resolução deles também são tardias. Eu estava vendo mesmo, acompanhando a Fabiana Bertotti, e uma coisa que ela comentou, acompanhando assim, né, nas redes sociais, ela comentou uma coisa em Londres que você explicou, eles prezam muito pela eficiência. Pode ser até, algumas pessoas os consideram um pouco mais frios, mas tudo para eles lá tem que acontecer de maneira eficiente e eles prezam por isso. Aqui a gente tem outra cultura, outro jeito de enxergar, mas quando se trata de uma coisa internacional, a gente deveria trabalhar para sermos os melhores anfitriões, considerando a cultura do outro. Mas sabe qual que é o grande lance nisso aí? É o reforço de um preconceito, que obviamente tem suas bases, sobre o brasileiro. Então, assim, esses Jogos Olímpicos, bem como a Copa do Mundo, poderiam ter sido uma oportunidade. Eu digo poderiam ter sido porque a gente já está vendo que os Jogos Olímpicos do Rio está dando problemas, estão acontecendo problemas e vai continuar tendo vários problemas relacionados à estrutura. Então, já estou falando como se fosse algo estabelecido. Seria a oportunidade, tanto a Copa quanto os Jogos, de mostrar que o brasileiro pode ser, sim, um país de gente organizada, de gente que sabe fazer bem feito, de gente que você pode fazer um negócio, ter uma relação comercial e sentir que vai valer a pena. Só que o jeitinho brasileiro é um mito. Só que não é um mito, é um fato. Obviamente que existem exceções, existem empresas brasileiras sérias, existem políticos brasileiros sérios, existem brasileiros sérios. Com certeza tem gente que faz um trabalho sério. Só que quando isso acontece num evento tão grande como esse, volta aquele reforço, volta não, né? Há um reforço muito grande, tipo assim, ó, tá vendo? A gente fala que esses caras não são sérios, tá na cara, eles não são sérios mesmo, olha o que eles estão fazendo. Olha, eles não conseguem garantir a segurança no país deles. Imagina pra gente, não dá para fazer negócio com empresa brasileira. Eles não conseguem nem terminar um apartamento direito, por que eu vou investir dinheiro numa empresa brasileira? Agora, eu quero fazer uma defesinha aqui pelo meu país, né? A gente falou sobre o terrorismo no bloco anterior e a gente corre esse risco mesmo. E se Deus livre e guarde isso vier a acontecer aqui, eu sei que tem muita gente que vai se revoltar ainda mais com o Brasil, mais do que já está. Só que a gente tem que lembrar que até mesmo a França, Estados Unidos, países preparados para esse tipo de situação, que é o terrorismo, já enfrentam isso, deixaram vazar. E foram, não negligentes, mas aconteceu. Aconteceu. Não dá pra gente comparar. Não dá, porque eles são foco de ataques terroristas. Não, e outra Ninguém coisa... quer atacar a gente consegue atacar a gente mesmo. Esse que é o nosso problema, entendeu? Eu ia dizer isso, não dá para comparar, porque a questão do terrorismo é uma coisa absolutamente diferente. Você, por mais preparado que esteja o país, você não sabe quem é um terrorista em potencial. Por mais que a inteligência desse país funcione e funcione muito bem, ocorre, porque você pode ser uma terrorista. Ninguém sabe quem é. Então, não dá para comparar com a questão de estrutura de um país que, há eu não sei quantos anos, mas isso foi decidido quando o presidente Lula estava no poder. Eu não lembro o ano em que o Rio de Janeiro foi escolhido como sede das Olimpíadas. E aí entra o que o Leite falou, que eu acho que isso é o essencial dessas discussões nossas, é a oportunidade
infelizmente, perdida que o Brasil teve no PAN, no Parapan, na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, agora nos Jogos Olímpicos e nos Paralímpicos também. Era a chance de fazer bem feito. Com o tempo que a gente tinha, com o poder aquisitivo que a gente tinha de investimento público, de investimento privado, de financiamento, tudo que a gente precisava, nós tínhamos para fazer. O professor Valdeci Lima, que eu admiro um monte, tem uma frase incrível. Ele diz o seguinte: a gente não comunica o que a gente quer, a gente comunica o que a gente é. Então, infelizmente, não tem como a gente passar uma mensagem diferente. É assim que nós somos, é assim que nós estamos constituídos nesse momento. E para mim, ficou assim, olha, foi deprimente a frase que o Eduardo Paes falou, né, quando estava ali quase tudo pronto, já supostamente pronto. Ele disse assim para a imprensa: mas olha, não venham para cá esperando que vocês vão encontrar uma Londres, né, encontrar uma Sydney. É Rio de Janeiro, gente. Ele é o prefeito da cidade, ele é o anfitrião, ele é o responsável por receber as delegações do mundo inteiro para esses jogos. Ele diz: vocês sabem que aqui é o Rio de Janeiro, né? Então não vem aqui esperando que você vai ter uma coisa boa, tá? Vai ter o que a gente pode oferecer. Ele mesmo, né? E a gente estava falando de segurança inclusive contra terrorismos aqui, possibilidade de terrorismo. É um assunto muito complexo, muito amplo, mas tem coisas que são muito básicas. Por exemplo, o VLT, né? VLT, que seria um transporte ali que facilitaria muito a circulação dentro da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem um problema ali, não está pronto, está funcionando com defeito. Então, é uma coisa que poderia ser previsível, né? O tempo de teste, o tempo de execução da obra. Ele tem uma extensão de que não chega a 2 quilômetros. Por que se gastar foram milhões e milhões e milhões de reais gastos para construir o veículo leve sobre trilhos que não serve para nada, porque eu vou a pé 2 quilômetros e ele não chega a 2 quilômetros de extensão. Bem colocado. Enquanto você tem ali um metrô, no Rio de Janeiro tem metrô, tem linhas de ônibus, tem trem que precisariam ser melhorados, e isso não foi. Então gastou-se dinheiro com uma coisa para inglês ver de verdade. Vamos sair do Rio de Janeiro, vamos fazer uma viagem agora até os Estados Unidos. Logo depois do intervalo, a gente discute sobre a corrida presidencial norte-americana e a candidatura oficial de Hillary Clinton, a primeira mulher a concorrer à presidência dos Estados Unidos. A gente volta em instantes.